gente vai falar agora do julgamento do Misael Bispo. Hoje é o terceiro dia do julgamento no Fórum de Guarulhos. Vamos para lá ao vivo agora? A repórter Cris Viscardi já está lá. Ô Cris, hoje tem a possibilidade do Misael depor? Eu sei que ele só vai falar depois que testemunhas de defesa, de acusação, a testemunha que foi convocada pelo juiz, depois que todos falarem. Tem a possibilidade disso ser hoje, Cris? Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Olha, provavelmente não, viu? Esse interrogatório do Misael deve acontecer mesmo só amanhã. Isso porque nós ainda temos 4 testemunhas para prestar depoimento. 3 testemunhas ainda da defesa e mais uma testemunha que é chamada a testemunha do juízo, né? Uma testemunha que foi arrolada tanto por defesa quanto pela acusação e que o juiz aceitou. As 3 da defesa prometem novamente um dia de depoimentos técnicos, Juliano. Isso porque a gente tem um perito-chefe do Instituto de Criminalística, o Renato Pattoli. Ele atuou no caso da Mércia, ele fez vários laudos, vários exames. Ele é um perito com muita experiência, atuou em mais de 2.000 casos. Temos outros 2 peritos independentes, que é o Oswaldo Negrini, que já foi também do Instituto de Criminalística. Ele é um físico, ele vem contestar aquele laudo das algas encontradas no sapato do Misael. Ainda temos também um fotógrafo físico também, o Eduardo Zocchi. Por último, a 11ª testemunha, essa então do juízo, o Hélio Ramazotti. Ele era um perito aqui do Instituto de Criminalística de Guarulhos, hoje ele trabalha lá em Santo André. E ele fez toda a reconstituição do trajeto Nazaré Paulista até aqui em Guarulhos. Portanto, 4 depoimentos ainda no dia de hoje. O interrogatório do Misael provavelmente só amanhã, viu, Juliano? Tá certo, Cris. Obrigado pelas informações ao vivo. 6h39 e a gente vai ver agora como foi o segundo dia do julgamento. O principal depoimento foi do delegado que investigou a morte da Mércia. Vamos acompanhar. Da sala em que fica sozinho há mais de um ano neste presídio só para policiais em São Paulo até o Fórum de Guarulhos foram menos de 15 minutos de carro. Misael entrou sem perceber os protestos que pediam a condenação dele do outro lado do prédio. O segundo dia começou com o depoimento do delegado que comandou as investigações. Antônio Diolim disse aos jurados que passou a desconfiar de Misael por um detalhe: a apresentação de comprovantes de um passeio que tinha feito com Mércia um dia antes do crime. Ele montou todo um esquema que ele estava bem com ela, que ele não tinha o porquê matá-la. Olim é o mesmo delegado que apontou o vigilante Evandro Bezerra como coautor do crime. Evandro será julgado em julho. Ele conta até onde interessa para ele, que ele só foi buscar o senhor Misael em Nazaré, que na verdade a gente vê que não, que ele andou junto com o Misael, atrás dela também. O delegado também trouxe aos jurados o depoimento de uma mulher que afirmou ter se oferecido para mentir em nome de Misael. Ela diria aos policiais que era a garota de programa com quem o policial aposentado alegava estar quando Mércia desapareceu. Segundo ela, Misael gostou da ideia, mas um dos advogados dele rejeitou a proposta. Isso ela dizendo. Por quê? Já que ele quer que eu seja álibi, então é mentira que ele estava parado 4 horas, como sempre foi falado por ele. Misael acompanhou tudo ao lado dos advogados, mas sem fazer perguntas, embora esteja autorizado a participar da própria defesa, por ser advogado. A tarde foi marcada por trocas de ofensas entre acusação e defesa. Mentiroso! Mentiroso é o senhor que trouxe um perito para enterrar a sua alga. O diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. O senhor é amigo do diabo. Meu Deus, o negócio foi feio lá. Vamos buscar mais detalhes agora do depoimento do delegado. Gente, é estranho, né? É o que ele disse lá em juízo. O Misael guardou um ticket do cinema que ele tinha ido com a Mércia. Confessar, não guarda essas coisas não, você usa para entrar e joga fora depois, gente. Usou isso para dizer que eles estavam bem. E teve muito mais polêmica no depoimento do delegado. A gente vai acompanhar mais detalhes. Testemunha diz que vigilante ganhou 5 mil de ex de Mércia. O senhor lembra disso daqui? Eu me lembro disso, mas depois viu que isso aí não tinha nada a ver, né? Era mentira então Era dessa mentira. testemunha. Então essas coisas de coisas de 5 mil... Mas teve várias também que eu investiguei que não chegou a nada, que até o senhor... Bom, então nem vou ler mais. O senhor já falou que isso aqui era mentira. Doutor, perguntas, doutor. Tá. Sem... O senhor Doutor, eu só vou fazer o seguinte questionamento. Pois não, doutor. Perguntas diretas, correto? Mas sem qualquer tipo de conotação de ficar comentando, Tá bom, coisas tá do bom. gênero. Vamos fazer as perguntas. Não, eu vou seguir a sua linha. Até pro Então jurado tá dele. jóia. O senhor disse que ele chegou a cumprimentar os PMs daquela ocorrência que o senhor falou que era o carro... Aliás, que cor que era o carro mesmo que o senhor falou? Prata. Prata, Não se o senhor quiser, está nos autos. Não era preto, não. Não, era prata. O senhor disse que ele cumprimentou. O senhor não pensou em arrolar esses PMs para confirmar se tinham visto o doutor? Não, ele não cumprimentou, ele passa e faz um gesto. Um gesto, eu disse cumprimentar é um gesto. Qualquer um pode passar e fazer isso.
Não, eu acredito, foi falha minha. Errei, devia ter chamado, hein? Você vê que coisa? Mas, ia provar mais ainda que ele estava lá. Doutor, isso, mas a gente mas infelizmente, penal, direito material. Infelizmente é o que eu lhe falo. Exato. Ele falou com tanta naturalidade, o Evandro, que não precisava mais prova do que aquilo. O senhor achou estranho o doutor Misael e com a doutora Mércia a um motel, uma pessoa que está sendo acusada por matar por ciúmes, ter ido no motel uma semana antes? Não, uma semana antes não, ele foi um dia antes da morte dela também. O senhor sabe toda a história que eu conto tudo. Então, já vou que o senhor sabe. Um dia antes ele saiu com ela na sexta-feira, ele esteve no shopping com ela, no sábado que ele foi no cinema, que ela chegou atrasado. Na sexta ele foi com ela para um motel na Dutra, esteve com ela, retornou, depois ele acompanhou até em casa. No sábado, eles saíram à noite. Eu nunca vi ninguém, não sei se o senhor guarda, eu não guardo ticket de estacionamento, até posso guardar, mas ticket de banco de cinema lá, ele guardou para mostrar o quê? Que ele estava de bem com ela. Ele montou todo um esquema que ele estava bem com ela, que ele não tinha o porquê matá-la. Então ele foi, uma semana antes ele saiu com ela, que na verdade eu acho que nas minhas investigações, aquela semana que ela ia morrer. Mas alguma coisa deu errado, porque ele fala, eu vou responder. Todas as vezes ele ligava para o Evandro. Nessa sexta-feira eles saíram, foram em Bom Sucesso. Ele já reclama, que eu vejo no e-mail lá, que ela não dá a mão para ele dentro do shopping, fica com ele, saem, vão para a casa dele, faz um jantar, transam, vão para casa, está tudo bonitinho. No outro dia, a mesma coisa, ela chega atrasada para ir no cinema, eles vão no cinema, e ele traz o ticket para dizer que estava com ela do cinema e do estacionamento. Ali eu já achei estranho, que ninguém guarda isso, mas tudo bem. E no sábado, ele combinou tudo com ela, e no domingo eu achei estranho ligar 16 vezes para o Evandro, e o Evandro contar a história que bate e vai buscar não, tudo bem, só perguntei Paulista. O senhor não achou então eu dei a resposta. O estranho é que eu acho ele guardar os tickets. Um dia antes, como o senhor falou, Concordo. 2 antes da morte, e ser acusado, e o senhor mesmo falou que o motivo era porque ele tinha ciúmes dela, por causa do e-mail. O senhor chegou à mesma conclusão que o Ministério Público na denúncia. Então eu encerro minhas perguntas, excelente, para os outros colegas, se eles tiverem mais. Doutor, delegado, muito obrigado. Muito obrigado, senhor. O advogado do Misael, o advogado da defesa, falando aí com o delegado. Não foi só o delegado que prestou depoimento, não. Outras 3 testemunhas, gente. Teve uma de acusação e outras 2 de defesa. E os trabalhos lá chegaram a ser interrompidos. Vocês acreditam, gente, que durante o júri faltou força, faltou energia elétrica lá no tribunal? Balança. O advogado Arles Gonçalves Júnior, membro da Ordem dos Advogados do Brasil, que acompanhou um dos depoimentos de Evandro Bezerra, foi a última testemunha da acusação. O Evandro se preocupou ou perguntou para o senhor ou solicitou para conversar reservadamente com o senhor para contar uma possível tortura ocorrida lá no Nordeste? Não. Apenas disse para mim boa noite. Em seguida foi ouvida a primeira testemunha da defesa, a corretora Rita Maria de Souza. Ela trabalhava na sala embaixo do escritório de advocacia de Misael. Como era o comportamento dos dois, um para com o outro? A senhora sabe se brigavam muito, se não, se era tranquila? A senhora pode dizer alguma coisinha que a senhora tenha visto? Tranquila, ela estava sempre contente, estava sempre conversando, alegre. Uma queda de energia interrompeu os trabalhos no fórum por mais de 1h30. Quando a energia voltou, foi ouvido o investigador Alexandre Simone, que falou sobre as conclusões do rastreamento do veículo de Misael e das ligações feitas pelo réu na noite do crime. Foram muitas ligações para o senhor Misael ou para algum parente do senhor Misael por parte do senhor Evandro nesse novo telefone? Nesse novo telefone foram acima de 30 ligações. A defesa disse que discorda das provas periciais apresentadas no júri. Para a acusação, é uma tentativa de desqualificar os dados, que sempre colocam Misael na cena do crime. O rastreador, o celular e a perícia comprovam que ele mente quando diz que estava em outro local. O local que ele estava, por volta das 8h30, 9h, era na Represa do Nazaré, matando Mércia, e é por isso que ele vai ser julgado e condenado por esse tribunal do júri. Todo o contexto nos dá a segurança necessária para afirmar que o senhor Misael realmente é o executor do crime.